Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tirei do Texto, o nosso canal católico. E antes da gente começar aqui, sempre pedindo pra gente escrever, comentar e compartilhar o nosso conteúdo, que a gente está sempre trazendo aqui um convidado, uma convidada, para falar conosco sobre a história, né? A sua história ou algum conteúdo sobre a nossa fé, a nossa igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Felipe Rato, como é que estamos hoje? Bom dia, boa tarde Tudo e bem? boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo lindo ou não? Tudo lindo, cara. Beleza, o que nos falta, mas a gente tem saúde, tem fé, graças a Deus, saúde, né, é o que interessa, né? Como dizia o outro, né? O personagem que de saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Não tem pressa. O tempo passa e nós ficamos aí, ó, barbinha branca. É isso aí, cara. Cabelinho já começando. Isso daí é experiência, aqui. né? Muita Isso daí experiência. Demonstra experiência. Histórias. É um apelido carinhoso pra velhice, mas tudo bem, vamos em frente. Mas diz que é que nem vinho, né? Diz que é, né, diz. Quanto mais velho, melhor a gente fica. Né? Em experiências, em melhorias, né? Em vivências. É para isso que a gente está aqui, né? É isso aí, é um aprendizado, né? A vida é um aprendizado. É isso aí. E aí, nesse friozinho, tá bom pra quê? Cara, deu uma melhorada, né? Quer dizer, deu uma esfriada e tá bom pra tomar aquele café, né? Aquele cafezinho da Sun, que tu vai encontrar lá Vai encontrar em tudo que é lugar hoje em dia. E em Bagé tem uma maquininha da Sun, né? Cara, são mais de 160, 180 máquinas espalhadas pela cidade. E se tu quiser ir no teu estabelecimento, no teu coffee break, na tua casa, é só ligar lá no 999715205, que eles têm máquinas de cafés, insumos e máquinas para sua empresa, consultório, clínica, tudo que tu precisar lá pro teu cafezinho. É só ligar lá pra Sun ou mandar um WhatsApp que tá na mão. E também com a gente a padaria e confeitaria Santa Mordida, que a gente tava falando aqui nos bastidores, né, Dadinho? Cara, Dia dos Pais tá aí, né, Dia Felipe? dos Pais tá aí. E não veio. E a gente e ficamos sabendo que o padre também é louco por um docinho. Agora descobrimos o segredo. Hoje era o dia deles. Hoje era o dia certo, né? Mas eu falhei, cara, eu não falei com o Fábio e com a Adriana. A gente descobriu, mas agora a gente já descobriu o ponto fraco. Então com a gente aí, padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999-055557. E é isso aí, dá pra passar ali, pegar um cacetinho, uma tortinha, salgada, doce, né? Devem estar aceitando encomendas pro Dia dos Pais, né? Certamente, né, cara? Produtos Nestlé, melhor que agradar o paizão aí da sobremesa, né? Domingão, depois daquele churrasquinho, daquele almoço, o cara abre a geladeira, aquela torta. Inclusive, estamos aceitando doações aí pra comemorar o Dia dos Pais, aquela coisa toda. O choro é livre! Conosco aqui também, Produvet Soluções em Pecuária de Corte, prestação de serviços Brasil-Uruguai, fornecimento de insumos. Para falar com a Produvet, é só chamar ali no WhatsApp pelo 53-99962-3968. É isso aí, Felipe. Vamos dar o nosso start aqui, dar o então, start. Né? Mais uma vez aqui, né? Com o padre Paulo Henrique. Veio aqui conversar conosco hoje, mais uma vez. Obrigado, padre, mais uma vez pela confiança, né? De estar aqui conosco. Em menos de um mês, né, Felipe? Isso aí, ó. Mais pedido. Mais pedido. Mais pedido. Não, muito legal, cara. Muito legal que o pessoal que conhece o padre lá por onde você já passou, né? Minas, Paraná, São Paulo. O pessoal tudo comentando ali. Eu acho que foi bacana também por isso, né, padre? Além da gente conhecer um pouco do senhor, trazer uma espiritualidade do pessoal poder escutar o senhor também, né? Sim. Acho que foi bem bacana também, né? Pessoal, tudo agradeço, né? O Dadinho, o Felipe, não é? Uhum. Pela acolhida mais uma vez, aos que nos escutam. E o pessoal, claro, com certeza de onde eu passei, se fizeram muito presente também, pediram um link e tudo mais. Que legal. E aí me tornei próximo deles, embora tão distante, não mata a saudade, mata né? a saudade. De ver e de escutar, né? E deles escutarem, me verem também depois bastante... deram um feedback, como a gente diz, não é? Isso, agradecendo tudo pelas palavras, conheceram a minha vida, que às vezes assim, a gente, embora estivesse tanto tempo próximo juntos,
não tinha esse conhecimento de quem eu era de fato, assim, de Verdade. onde eu vinha e tudo mais. Então, foi Como muito começou a sua produtivo. história Minha história, sacerdotal, minha isso, família, né? que é Aham. tudo que eu passei. Bastante gente depois mandou mensagem no privado também. Ah, dizendo. que legal, que legal. Foi muito bom. Agradeço mesmo, viu? Não, imagina, Um alcance imagina, muito bonito, né? sim. Se o senhor precisar, a gente tá às ordens. E eu também à disposição, viu? Obrigado, Verdade, obrigado. imagina. Bom, padre, como a gente já vinha conversando, né? Estamos aí, semana do Dia dos Pais, uma data tão importante, né? E hoje a gente teve a ideia de trazer aqui o Padre Paulo para a gente falar um pouquinho sobre a oração daquele que é o Pai de todos nós, né? Aquele que nos ama, aquele que entregou o seu filho para que a gente fosse salvo, né, Padre? Então nós vamos fazer uma reflexão aqui com o Padre sobre a oração do Pai Nosso, colocando essa oração tão singela, posso dizer assim, tão simples, né? Simples, mas profundo. E bonita e profunda, né? Do ensinamento, mais um dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, Com certeza. começa com o senhor aí, né? Vamos trocar uma ideia aqui, o senhor trazer um pouquinho para nós dessa... não vamos dizer da profundidade, mas do significado, assim, do sentido, Claro. né? Dessa oração. Uma oração, claro. Eu agradeço, né, o convite e é bastante também, assim, exigente, não é? Esse tema bonito do Pai Nosso. Estamos para celebrar aí, então, o Dia dos Pais também, não é? E esse Pai em comum. É importante que talvez tenhamos ao menos esse contato, não basta saber que Deus é Pai, precisa experimentar também a sua paternidade, não é? Que embora muitos sabem e afirmam que Ele é Pai, mas não experimentam essa paternidade. É verdade. E no texto bíblico nós temos ali, não é? Cristo que ensina ao pedido em Lucas dos discípulos e Mateus, ele apresenta depois das bem-aventuranças a oração como ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, assim para dirigir-se a Deus. Porém, ela apresenta-se tanto em Mateus quanto em Lucas, mas também na Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos, primeiro catecismo da igreja, não é? Primeiro catecismo, o catecismo mais antigo que tem no início da vida cristã. Então, nós temos as 3 versões do Pai Nosso. Mateus, a mais longa, e a litúrgica, que a igreja hoje assumiu como litúrgica, não é? Depois a de Lucas, que é a mais breve, provavelmente a mais original, mas não se sabe, não tem essa segurança, sabe? Ela é mais breve, com 7 petições a de Mateus, porém, e depois a de Didaquê, que é também ali a doutrina dos 12 apóstolos, que é também as 3 versões que indicam ser ali da oração do Pai Nosso, como foi transmitido. O que é Didaquê, Padre? Didaquê é a doutrina dos 12 apóstolos, que significa instrução, não é justamente onde se passava justamente sobre a questão do batismo, e ali se afirma que o Pai Nosso era uma oração secreta, só podia ser proferida, rezada por quem fosse batizado. Então era uma oração secreta. Então a Didaquê hoje é possível encontrar no PDF e na internet, não é só colocar Didaquê com CH ou Didaquê com QU mesmo, né? Também, que a doutrina é como fosse assim, o compilado da doutrina cristã do início, não é pós-apostólica ali naquele sentido. Não é? Então acho que eu vou ler para nós, né? Eu acredito que todo católico deveria saber, né? Sem dúvida, mas vamos ler aqui a de Mateus. O senhor falou que tem Mateus em Lucas, né? Vamos ler a de Mateus, que é a mais completa, conforme o senhor falou. Perfeito. Capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Ela diz assim... Bom, eu vou ler desde o 7 ali, que é para pegar ela desde o começo. Nas nossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Claro, com certeza, imagina, é isso mesmo, não é? Interessante, muito bom, não é? Essa referência do Evangelho de Mateus que nós estamos meditando, porque o evangelista Mateus, ele escreve para judeus convertidos ao cristianismo. Então Mateus faz uma releitura da Torá, como se ele estivesse assim,
Cristo é o novo Moisés, porém Cristo é Deus. Mas como ele escreve para judeus convertidos, então os judeus têm muita afinidade com a Torá, sem dúvida nenhuma. E aí o evangelista toma, a comunidade mateana, não é? Toma o estudo da Torá e aplica como cumprimento em Cristo, aperfeiçoando, não é? No caso, como ele veio, não é? Não para, como a gente lê ali na próprio capítulo 5, 6, 7, que é o discurso da montanha, onde Cristo ele não veio para abolir, mas para dar cumprimento perfeitamente àquela Torá, não é? As leis da Torá para os judeus. E Moisés, após o decálogo, não é? As 10 palavras, a gente conhece como 10 mandamentos, não é? Após as 10 palavras, ele passa, não é, a fórmula de aceitação para a comunidade, que é o Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, não é? Escuta Israel, o Senhor é o teu Deus. E Jesus é o mesmo modo. Jesus, após as bem-aventuranças, que é para nós a nova carta magna, não é? O mandamento para nós, não que Cristo aboliu, mas a aplicação, a vivência das bem-aventuranças é aplicar os mandamentos, é vivê-los também. Depois das bem-aventuranças, o Senhor passa a fórmula de aceitação das bem-aventuranças com o Pai Nosso. Então tem muito essa semelhança, não é? Essa forma literária de dizer Moisés, decálogo, fórmula de aceitação com o Shema. Bem-aventuranças, fórmula de aceitação, Pai Nosso. Então, para dizer que Jesus ali é a nova forma de relacionamento com Deus, não é? E o Pai Nosso, como foi ali proferido, a leitura também, é interessante que Cristo tem semelhanças no judaísmo do Pai Nosso. Tem o Kadish, por exemplo, que significa santificação, separação. É uma forma também rezada muito em funeral pelos judeus, não é? Mas não é o mesmo Pai Nosso. Então é algo assim, revolucionário mesmo da parte de Nosso Senhor, mostrando como se deve, não tanto quanto rezar numa fórmula, mas um estilo de vida. O Catecismo da Igreja diz que o Pai Nosso, ele resume todo o Evangelho. É o resumo de todo o Evangelho. Então conhecer o Pai Nosso para nós é imprescindível, não é? Para todo cristão. Como dirá São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo, desconhecer o Pai Nosso é desconhecer o Evangelho. Então a gente tem que ter, né, conosco essa consciência, esse conhecimento. Porém, não é só uma fórmula de repetição, como, por exemplo, as 12 bênçãos dos judeus, o Kadish, uma forma de nós, como que papagaios repetimos, não é às vezes uma oração. Mas é entrar nesse sentido mesmo, experimentando essa paternidade e a forma como Deus quer deixar-se, não é, ser conhecido, amado, experimentado. Então, a primeira invocação que nós temos ali, Pai Nosso, não é? Aí tem um acréscimo, que estás nos céus. Não é? Pode ser algo assim, uma forma para dizer redundante, não é? Mas não. Primeiro, Pai, não é? Do aramaico, não se sabe se pode ter sido ou não, era a língua falada por Jesus, o aramaico, não é? Embora o hebraico era lido na sinagoga, não se falava mais, mas pode ser que, não é, seja em aramaico, e o hebraico também, o Abá, não é? Que indica justamente essa familiaridade, essa intimidade que há entre o pai e o filho e o pai. É chamar Pai amado, não é? Dessa forma, Pai amado, nessa relação assim bem intimista mesmo, de um Deus que não quer devotos, de um Deus que não quer adoradores, não é? Isso, mas um Deus que quer filhos. Claro que nós devemos adorá-lo, sem dúvida nenhuma, não é adoração, sem dúvida. Porém, mais do que adoradores, mais do que devotos, mais não é do que servos, ele quer filhos. Então essa é a vontade do Pai, como veremos ali numa das petições, não é? Que seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que geralmente a gente não é, associa a vontade de Deus às desgraças. Quando acontece um problema, a gente fala assim, vontade de Deus, seja feita a vontade dele. E parece que para Deus, só no momento de desgraça que é feita a vontade. Né? E não é assim, não é de jeito nenhum. Isso não é a vontade dele. A vontade dele é de que nós possamos nos tornarmos filhos e filhas, de fato mesmo. E ser filho e filha é assumir a mesma condição de vida que ele tem, é viver da vida dele, é respirar daquilo que ele respira, não é ter a sua mesma qualidade de vida. Essa é a vida que ele deseja, essa é a vontade dele. Então, chamar a Deus de Pai também encurta, se não anula, uma distância que havia antes, não é iniciada até pelos judeus, quando se dirigia a Deus, Deus sapientíssimo, altíssimo, diviníssimo, para indicar um Deus assim que está distante, quase que inacessível, não há proximidade. E Jesus reduz e anula essas distâncias para que nós possamos, não é, nos dirigir a Ele chamando de Pai amado.
Não é? Isso é a beleza também, sem faltar com respeito, não é? Sim. Ao Pai se deve o respeito, ao Pai do céu, ao Pai da terra, aos nossos pais, não é? O respeito imprescindível. Mas nessa confiança de saber que eu sou um filho, não é? Que sou amado, não é? Por este Deus que é Pai. Então, essa primeira invocação é muito bela, não é? De chamar a Deus de Pai, Pai Nosso, que existe ali um pai, um filho, é uma trindade, não é? Um pai, um filho e o irmão, não é? Então, eu devo também, né, considerar o outro não como inimigo, mas como irmão. Ele é um pai, não é só pai meu, individual, mas é o pai de todos nós. Então, às vezes eu brinco assim com as pessoas que dizem assim, olha, eu estou rezando a Deus, não é? Eu tenho um inimigo, eu vou rezar a Deus para que ele faça mal a este inimigo. Fala assim, ó, cuidado porque você tem esse inimigo, mas Deus é amigo do seu inimigo. Ele é pai também daquele inimigo que você tem no coração. Então não reze a Deus pedindo mal ao teu inimigo, que isso nunca vai acontecer. Se acontecer o mal, não é porque Deus quis, porque Deus é bom demais e ele é pai de todos nós. Então o convite é, antes de que eu, não é, peça algum mal a alguém, é que eu me torne, de fato, não é irmão daquele que eu desejo tanto mal, daquele que talvez seja o meu inimigo, ou que eu, não é, eu considero um inimigo, ou que eu sou inimigo para aquela pessoa. O mais que Deus nos pede é essa fraternidade mesmo. E a condição para que isso se torne concreto é colocar em prática as bem-aventuranças. Não é? É a mesma coisa, para que o Shema seja praticado, é preciso que eu coloque em prática os mandamentos. Para que o Pai Nosso possa ser experimentado e praticado, eu preciso colocar em prática as bem-aventuranças. Não dá para a gente tratar aqui, mas é interessante, as bem-aventuranças, elas estão assim como que também em paralelo com as petições, com a oração do Pai Nosso. Não é? São 8 bem-aventuranças, são 7 petições, mas todas elas se enquadram como que em 8 estruturas paralelas, não é, das bem-aventuranças. E aí depois, Pai Nosso que estais no céu. No céu não é a residência de Deus, não é? A gente às vezes pensa assim que seja o seu lugar de habitação. Estar no céu significa a sua condição divina. Nós nos dirigimos a um Deus, não é, que é Senhor e que habita no céu para indicar a sua condição não é humana. O seu modo de ser pai não é semelhante aos homens, o seu modo de ser Deus não é semelhante aos homens. Ele é de condição divina. Muito interessante porque Mateus, ele vê que na sociedade havia, na época, não é, aqueles que desejavam estar nos céus também. Nós vemos, às vezes, no fim do mundo, que fala de Mateus, os desastres. Desastres é as quedas dos astros. Por exemplo, os imperadores, os tiranos, os poderosos queriam ser considerados divinos, estar nos céus também como os astros. Mas, na verdade, todos eles cairão. É um desastre. Quer dizer, todos aqueles que quiseram ser como Deus não permanecerão, não é? São Miguel Arcanjo vai dizer, não é? Quem como Deus? Ninguém como Deus, para indicar a sua condição, a sua essência de vida. E nós nos dirigimos a Ele para nos tornarmos semelhantes a Ele também, que habita no céu. Não por direito, que é próprio da filha, não é, do nosso Senhor, do Cristo, mas por adoção, se nos tornarmos filhos, não é? Nos eleva essa dignidade da divindade também a participar, mas no sentido assim de serviço, de amor, não é? Isso é muito belo porque é um Deus que não veio para pedir que nós o sirvamos, mas veio nos servir, não é? De fato, então, essa é a beleza aí que nós encontramos nessa situação. Embora ele, sendo de condição divina, se fez homem, não é? Menos no pecado, assumindo a nossa condição, para que nós fôssemos elevados nessa mesma condição de vida divina, que é essa condição de eternidade, essa condição de perenidade, de uma vida plena que nós encontramos em Deus, não é? Não é, e agora que o senhor falou da parte terrena, que fazendo um comparativo do que os doutores da lei na época, parece que para falar com Deus tu tinha que ter Parece não, é o que Jesus fala, né? Tem que ter um linguajar diferenciado, requintado, né? E que só eles tinham na época, por serem pessoas mais estudadas, enfim, né? E Deus manda o seu filho, exatamente isso que o senhor falou, como homem, que nem nós, né? Que é 100% homem, 100% Deus, mas na forma humana, e pra gente ter mais essa... Se tornar, acho que, mais palpável, né? Da gente saber que realmente ele é um Deus que se preocupa conosco, que a gente pode tocar, no caso eles, né, os discípulos, né, pode tocar, tu pode abraçar, que tu pode sentir de verdade, né. E aí depois, durante o evangelho, durante a trajetória de Jesus, a gente vai ver que ele deixa isso claro e diz, eu tô indo, mas eu vou deixar com vocês o Espírito,
porque eu ainda vou continuar com vocês, né? Sim, Então- justamente. E no caso, quando diz assim, não é agora novos adoradores, eles querem que adorem em espírito e em verdade, é justamente isso, dessa condição de filhos e filhas de Deus, de um Deus que não é distante, e como que eu posso também experimentar? Então, assim, olha, eu sei que Deus é Pai, eu invoco a Deus como Pai, não é? E como eu experimento? Praticando as bem-aventuranças. Beato, não é? Os pobres em espírito, não é a pobreza que ela é beata, mas aquela condição em que me coloco para partilhar aquilo que eu tenho, para que não haja nenhum necessitado. Então, não é a bem-aventurados os pobres em espírito, é justamente isso, que eu não abro mão daquilo que eu possuo para partilhar ao outro. Então, esta é a beleza também. Então, toda vez que eu pratico, eu me experimento essa paternidade desse Deus que é Pai, que abre mão para, não é, dar a sua vida por nós, não é, entregar também o seu filho para a salvação de todos nós. Isso Tá aí. certo. Vamos seguir adiante? Vamos, ou vamos, seguimos. Pode Não, falar, seguimos. Não é porque eu falo demais aí? Não, mas eu tô aqui pra aprender. Não, pelo amor de Deus, eu não tô, não. Não. Vamos lá. Que sim. Aí, vamos para as petições, não é? Essa primeira parte, depois aí, então, Pai Nosso, estás nos céus, santificado, né? Seja o teu nome. Então, essa questão também é interessante para nós. Às vezes a tradução, claro, nós rezamos e não está errado, não é? Santificado seja o teu nome. Mas santificar o nome de Deus parece também algo assim redundante, ele já é santo. Sim. Isaías dirá isso, não é? Santo, santo, santo. Nós rezamos na oração eucarística, não é para indicar que ele é o Santíssimo, não é? Ele é santo, mas o que é santificar este nome? Significa assim, ó, faça-o reconhecido. Então, Jesus, quando pede para que nós rezemos o Pai Nosso, significa, olha, faça com que o nome que nós o invocamos, que é Pai, seja reconhecido por todos. Então, não é algo assim para você ficar no seu, não é? Faça com que todos conheçam que Deus é Pai. Então, essa é a missão da comunidade. Essa é a missão nossa, de todo cristão, não é? Que eu possa mostrar esse rosto de Deus, que é um Deus paterno, que é um Deus Pai. E, claro, na cultura hebraica, pai é aquele que gera, pai é aquele que dá a vida, não é? Pai é aquele que é fonte de vida. Não há genitores na cultura hebraica, no sentido da palavra. Há pai e mãe. Pai é aquele que gera, que é a fonte de vida, e a mãe é aquela que, não é o útero, de onde nasce a vida. A mãe tem só essa finalidade na cultura hebraica. Por isso que a fonte de vida é o pai. A transmissão da vida se passa pelo pai, não é? Então, para indicar justamente no sentido de que a pessoa, não é, conheça a fonte de vida e que esta fonte de vida é um pai, não é? E que é Deus, e que é pai. Então, seja conhecido. O nome não indica pelo qual a pessoa é chamado, mas indica quem ela é. Então, ela, não é? Seja conhecido quem ele é. Quem ele é? Ele é pai. E não é um pai qualquer, é um pai que nós podemos dar, não é, pelo tu quase. Não é pai amado, não é um pai distante, no alto dos céus, inacessível. Mas é um pai em que eu posso abraçá-lo, posso permitir que ele me conduza, que ele conduza a vida, que ele, não é, me ressuscite. É um pai, de fato, que está conosco até nos momentos terríveis como esteve na vida de nosso Senhor. Pai, afasta de mim esse cálice, porém faça a tua vontade. Não é que eu quero continuar sendo teu filho, não importa o que aconteça. Então, essa é a beleza também, não é, de saber da paternidade, que ela seja conhecida. Quanto mais, não é, eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu vou conhecendo. E eu vou experimentando essa paternidade. Não, isso aí que o senhor falou também, que é a importância da gente saber também dessa cultura hebraica, que como o senhor falou, né, que na cultura o pai é aquele que é a fonte de vida. Que é a fonte de vida. Então, eu falando santo, né, santificar o nome de Deus, todos nós somos descendentes dessa fonte de vida. Dessa fonte de vida, justamente. Então, se tu for fazer essa oração, rezar com esse olhar mais profundo e conhecedor, a gente entende o porquê que é santificado seja o seu nome. Perfeito, justamente. Não só todos, não é, homens e mulheres, nós todos descendemos, não é, diretamente dessa fonte de vida que é Deus. Não é? Por isso, faça com que ele seja conhecido isso. Sim, e para a época, principalmente para os judeus, como o senhor começou falando, que ela foi uma oração revolucionária, né? Revolucionária. Pros
pros autores da lei, que eram pessoas estudadas, inteligentes, certamente eles entenderam isso aqui. Certamente, Né? sem dúvida E nenhuma. aí foi que deixou os caras mais, né? Sem dúvida nenhuma. E eles não podiam aceitar isso, porque se aceitassem, eles tinham que abandonar aquela prepotência deles e não reconhecê-lo como Messias, não é? Então, tem toda uma questão por trás aí dos autores da lei. Mas era revolucionário e dava também aos discípulos esse amparo, essa segurança de saber que eles não estavam aí à margem neste mundo, que quando nos momentos difíceis, nos momentos felizes, lembre sempre essa oração dominical, a oração do Senhor, como a gente conhece, que é dada pelo próprio, não é, que é Deus também, que é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então não se sinta jamais desamparados, não é? E a gente vai ver isso aí no decorrer da oração do maligno, não é? Por exemplo, que é aquele que é o contrário do Pai. Não é não nos livres do mal, mas nos livres do maligno, que é o destruidor, enquanto o Pai é a fonte de vida, ele ali é a fonte da morte, não é? Então nos livre da morte, sempre, não é? E fazendo já também, pegando todo um compilado assim do que o senhor falou, que o senhor falou que ele, dessa questão do Pai e os autores da lei, né? Me tornando repetitivo, mas só para entrar no meu raciocínio, eram os caras que sabiam, né? Eles tinham muito conhecimento, o resto do povo aqui embaixo. Então, acho que na cultura existia muito essa divisão. Cara, só quem pode falar com Deus são eles que têm a linguagem bonita, têm a linguagem perfeita, e nós somos apenas, né, viventes. Mas aí Jesus aqui coloca assim, ó, cara, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo na mesma prateleira, todo mundo igual. O Pai é de todos, é para todos, daqueles que falam bonito, daqueles que falam que não sabem como se comunicar, e aí ele coloca essa oração. Essa oração, justamente. Não sei se fez o compilado que eu fiz até agora. Mas faz sentido com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque, claro, só tinha acesso a Deus alguns, não é? No caso, os fariseus, os autores da lei, os escribas ali. E olha lá, os pagãos não tinham acesso de jeito nenhum no templo, porque eram pagãos, não tinha nem como sequer invocar a Deus como Pai. Agora já os judeus, eles acessavam, mas também tinham certos rituais para que pudessem estar em comunhão com Deus, que não era somente dirigir-se assim à palavra. E aí Cristo vem e mostra, não, Deus é tão próximo de você, não é, do que você de você mesmo. Assim, para dizer, então, essa distância, essa barreira, por Cristo, ela é eliminada. Não é? Ele vem e derruba mesmo a barreira. Quando depois também lá o véu do templo que se rasga na sua paixão também, para dizer, não tem mais esse véu do templo que era só acessível aos sacerdotes, todos têm acesso. Não é? Você tem acesso. Então, não deixe de usar, não é, no bom sentido, esse acesso a Deus, do qual nós podemos invocá-lo como Pai realmente e perceber, experimentá-lo, praticando essas bem-aventuranças, essa vida, não é? Que Ele deixa para nós, que, claro, eu sou chamado a ser filho. O filho é aquele que se assemelha, não é que é gerado pelo, mas é assemelhado a. Eu me assemelho a Deus, e como Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é justiça também. Às vezes a gente usa muito isso, mas a justiça de Deus não é a justiça dos homens, semelhante à nossa, não é? E Deus, assim, toda vez que eu então sou, de fato, me pareço com Ele, tenho as ações semelhantes a dele, eu de fato sou um filho dele. Sim. Então nesse sentido ali, essa oração tão acessível que nós temos para estar com Deus, que às vezes nós desconhecemos. E às vezes rezamos até mecanicamente. Não é? Isso. Ainda agora, essa semana, eu estava conversando com um amigo e ele dizia isso aí, né? Que ele até ia preparar uma reflexão sobre isso, que no fim fica automático, né? A gente reza rápido. Eu tenho um amigo que participou de um grupo uma vez comigo e a gente termina a reunião e a gente vai rezar um Pai Nosso, né? E a gente começou a rezar, não, para. A gente parece jogador de futebol, cara. Né? Não, cara, vamos meditar, vamos refletir na oração. E o cara, pior que tem toda a razão, né? Mas depois que a gente vai, assim, tendo esse excesso, esse contato, não é, até esse estudo, assim, também, que é positivo, faz bem, não é? Ajuda. A oração já não é mais a mesma. Você vai rezando, as palavras vão fazendo sentido, vão também te chamando a um exame de consciência, que às vezes eu chamo a Deus de Pai, mas não reconheço o outro como meu irmão. Sabe, um exame de consciência positivo de que me faz, poxa, todos nós pertencemos somos a mesma fonte de vida que é Deus, então se eu firo alguém, eu estou ferindo um filho de Deus, isso é um crime, isso é grave, não é? Então a consciência vai sendo também alargada, dilatada,
para que, não é, o outro também que eu vejo, embora possa desconhecer, ou seja quem for, possa ter até algum problema, mas é meu irmão, é filho de Deus também. É da mesma fonte. Da mesma Da fonte mesma de vida. fonte. Ferir alguém é ferir a mim, é ferir a Deus, é ferir ao outro, não é? E aí o mandamento, né? É um mandamento. É o mandamento, é um né? mandamento, é um De mandamento. querer pro outro que a gente quer pra nós mesmos. Sem dúvida nenhuma. Bom, Quer aí a gente continua... A segunda petição, né? Na segunda. Depois, venha ao teu reino. É isso, né? Isso. Veio o teu reino, seja Isso. feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha ao teu reino indica justamente assim, olha, não é tanto um vir o reino, é como se o reino ainda não chegou. Não é que venha, mas na verdade é se estenda o seu reino. Isso também é muito delicado, não é? O reino não é uma extensão geográfica, não é esse sentido, não é? Quer dizer, o Cristo quando diz a oração, mas justamente assim, olha, que o seu reino, que é a sua forma de governo, que é uma forma de governo onde o amor é a fonte, não é de vida, o Espírito de Deus é esse amor, Deus é amor, afirmará João. Então que essa forma sua de governar, que não é emanando leis, mas é doando o seu Espírito, se estenda por todo o universo. Todo o reino, não é? Então todo esse seu reino, esse seu jeito de ser, de agir, de governar, que é não ditando leis, mas amando, possa ser estendido por todos possam ter acesso a esse reino. Não que ele venha, mas que ele se faça conhecido, estendido. Quer dizer, aquele que professa todo cristão já pertence a esse reino. Ele não virá, ele já existe. Então, como eu experimento esse emanar do amor de Deus, essa efusão do Espírito, eu sou chamado a estendê-lo para que outros também possam participar e conhecer, não é? E assim aderir também a essa forma de vida. Então, essa é uma outra petição, não é? Que a gente tem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nós falávamos justamente, a vontade dele é essa filiação divina, não é desgraça, como a gente falou, não é de que tudo parece que só nos momentos ruins que nós lembramos a vontade de Deus. Aconteceu um problema, uma catástrofe, bom, seja feita a vontade de Deus. Não é? A vontade dele não diz respeito a isso, mas diz justamente essa condição de filhos, não é? Que às vezes é um mistério, muitas vezes, as dificuldades, a morte é um mistério para nós ainda, os problemas, as doenças, as catástrofes, não é? Quantas situações difíceis que nós passamos, mas mais do que pensar num sentido desse, é pensar assim, olha, seja feita a tua vontade, que todos sejam de fato, não é, reconheçam a ti como pai, sendo de fato filhos e filhas, que sabe que a fonte de vida provém de ti, não é? Que é a fonte, a origem de toda a vida, de toda a criação. E aí depois, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dessas três petições, assim na terra como no céu, não diz respeito só a esta última, não é? Mas diz as três, não é, petições que falávamos. Assim na terra como no céu, não é seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, não é venha o teu reino. Então isso tudo diz respeito assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu é para indicar justamente que tanto toda a criação, de fato, não é, possa tanto fazer conhecer o teu nome, que é Pai, faz com que o reino seja estendido e que também possa não é fazer a vontade, não é seja feita a tua vontade. Então, em todo o universo, toda a criação, essas três petições devem ser colocadas em prática, não é para todos, não é tanto eu costumo dizer, quando eu vou fazer a reflexão da anunciação do anjo, né, para Maria, eu me chama muita atenção quando Maria fala pro anjo assim, que seja feita a tua vontade. E aí eu remeto assim, cara, será que Jesus, claro, né, fazendo um paralelo assim, né, será que Jesus não aprendeu isso com a mãe, né, quando criança? Que na oração tem, né, seja feita a tua vontade. Sim, e Maria, antes de Jesus, né, de conhecer o Pai Nosso, ela já dizia, né, a sabedoria dela, né, a sabedoria e humildade dela de reconhecer isso, né. Sem dúvida. Eu acho muito bonito. Sem dúvida nenhuma, imagina. E claro, sendo Deus, Jesus também é Deus, não é? Veio para fazer a vontade do Pai. E Maria, não tanto, diz o Santo Agostinho mesmo também fala, que ela não é tanto assim, deve ser venerada, não é pelo fato de ser a mãe, mas por ter se tornado discípula. Porque na verdade, mais do que mãe, ela também foi discípula do Filho, não é? Fez a vontade do Pai. Colocou-se na sequela, no chamado do Filho também, para fazer a vontade do Filho, não é? Reconhecendo nele a vontade do Pai. Então,
E, claro, a vontade do Pai, embora possa parecer para nós assim, muitas vezes nós desconhecemos, é até incompreensível, mas sendo ele fonte de vida, tudo que vem dele não é bom. Tudo que ele é o sumo bem. Então não tem como, Senhor, olha, qual que é a tua vontade? Não importa qual seja, sempre será boa. Igual Nossa Senhora também, não é? Eis aqui a serva, não é? Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Quer dizer, eu tenho medo, eu não sei como vai acontecer tudo isso. Mas se vem de Deus, eis-me aqui, não é? Eis-me aqui. Então não importa o que aconteça, que vindo dele sempre é coisa boa. Sim. Então, né, não pensar nas desgraças, nas dificuldades, mas sempre fala assim, olha, Deus, diz São Francisco de Sales, se Deus não te livra dos problemas, ele te dará uma força infalível para suportá-lo. Não que Deus dê problema a ninguém, Sim. não é? Mas se ele não nos livrar, nos dará força infalível para suportá-lo. Só abrindo um parênteses aqui nessa parte aqui, padre. Tem algumas parábolas, eu lembro de uma agora, tá? Que me veio, que Jesus diz assim, ó, o reino dos céus é como a semente de mostarda, né? Que daí, aí eu pesquisei ali, não é porque ela seja menor, né? Porque existe semente menor que é de mostarda, mas é pelo que ela se torna, né? Que depois que ela nasce, ela se torna uma árvore muito forte, né? Sim. E aí ele segue, né? Dizendo que a semente da mostarda, aí ela fica forte, os pássaros vêm e repousam sobre ela. Pegando isso aqui que o senhor falou, do reino do céu, assim na terra como no céu, né? Jesus está ensinando a gente, aos apóstolos, ao povo, aos discípulos, que o reino dos céus é como essa semente de mostarda. Isso seria a gente começar a construir esse reino aqui? Então, na Terra? O reino, ele já se faz presente pela vinda do Cristo. Tá. Então, nesse sentido, por que ele diz essa parábola, não é? Que é uma forma de comparação para indicar o reino. Porque, claro, aos nossos olhos, um grão de mostarda é algo assim muito abstrato, pequenino e ínfimo em relação aos reinos deste mundo. O Império Romano era poderosíssimo e muito esplendoroso. Então, quem via, não é, esta nova forma de relacionamento com Deus, onde somos chamados a nos amar, a perdoar 70 vezes 7, a dar a vida pelas pessoas, a fazer o bem, isso tudo parecia algo assim. Isso aí é um grão de mostarda, não é nada. Né? Então, toda vez que, porém, embora seja um grão, quando cresce, é igual o fermento na massa. Isso. Quando cresce, não é? É a mesma parábola também, é seguida. Que não ele fala as duas, né? Isso, seguida nesse sentido. Então, para dizer assim, que eu, não é, continue fazendo, embora possa ser assim algo imperceptível. Amar as pessoas é algo assim, parece tão pequeno, mas que quando, de fato, ele é aderido e se contamina, no sentido contagia, o reino vai se estendendo, vai crescendo, vai se tornando semelhante a um grão de mostarda que torna uma planta, uma arbuste, que até os pássaros vêm fazer o seu ninho debaixo dela, não é? Encontram sombra. Então nós também, quando amamos e aí vai se contaminando, contagiando as pessoas no amor, na bondade, na misericórdia, as pessoas vêm até nós e encontram ali, poxa, ali o reino está aí presente. Não que nós construamos, mas que nós tornemos conhecido, estendemos esse reino que já se faz presente pela ressurreição do Cristo. No mundo de hoje, não é? No mundo de hoje. A construção, eu acho que me expressei mal. Não, entendo. Não, mas eu fazendo uma reflexão, eu me expressei mal mesmo. A construção, eu quis dizer, é o caminho que a gente constrói. Isso, para nós sermos herdeiros desse reino. Como que se constrói esse caminho? Com as bem-aventuranças, aqui no caso, não é? Praticando as bem-aventuranças, claro, nesse sentido sim. É que às vezes a impressão dá para... Né, Isso. Não, top. Perfeito. Porque eu falei da construção do reino. Né? Não, mas eu queria dizer a nossa construção, nosso caminho. Como que nós fazemos para participar, para construir, tornar-se parte desse reino, né? Que daí entra isso aí, né? A gente cultivar essa semente que a gente tem, né? Que parece significante da nossa fé, que ela vai crescer e se tornar forte. As pessoas olham para nós e falam assim, esses cristãos são doidos, são bobos, parece que não tem vida, não é? Isso aos olhos do mundo, onde parece que hoje as coisas assim são, não é? Quem tem mais views, não é? As coisas todas aí que a gente vê do mundo de hoje, a fé nossa parece assim um grão de mostarda, que não é nada, mas depois, quando ela de fato não é, se realiza, vem a ser aquilo que ela de fato não é, nasceu para ser,
Aí as pessoas acabam ficando até espantadas, que não esperavam que fosse tudo isso. Então, às vezes, dá, né, a impressão que no mundo de hoje nós somos engolidos por tanta maldade, por tanta, não é, ideologias que surgem, e quer dizer, a nossa vai ser engolida. Aí o senhor diz, não, fique tranquilo que isso tudo ali é um grão de mostarda. Depois que produzir, você vai ver o barulho que irá fazer. Vai fazer, né? Num bom sentido, né? É verdade, num bom sentido. Eu costumo dizer, né, que a gente, por ciclos assim, a nossa igreja passa por já passou por coisas muito piores, né? E tá aí até hoje. Tá aí então, até hoje. e se é baseado em Deus, não tem... Não. Né? Se é a Se igreja é de Deus, não tem... Ninguém não. vai derrubar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual era o Papa? Era João Paulo II, que dizia, né, que... Ou Ratzinger, na verdade, acho que foi João Paulo II, que a igreja, nem que a gente volte a ser 12 novamente, né? Isso, o Papa Bento XVI. Bento XVI falou, ele disse, né? mesmo que volte a ser 12, a igreja nunca vai... Nunca vai Não, acabar. a origem é de Cristo, não tem como. Isso, não tem como destruir, né? De jeito nenhum. Napoleão Bonaparte uma vez disse ao Papa que iria destruir a igreja, não é? Depois na Revolução Francesa e tudo mais. E aí disse aos cardeais, não é? Os cardeais disseram, olha, se nem nós cardeais não destruímos até agora, não vai ser você que vai destruir. Não é? Então, quer dizer, a igreja é de Cristo, ela é santa porque é dele, então não tem como destruir. Por mais homens que possam estar dentro dela, que não somos perfeitos, mas é de Cristo, então não tem como nem nós destruirmos que estamos dentro dela, né? Para indicar nesse sentido assim. É verdade. Bom, seguimos então. Seguimos com a segunda parte, não é? Que é a parte central. Claro. O Pão Nosso, né? Agora é o Pão Nosso, né? Isso. Que é a parte central do Pai Nosso, não é? Se fôssemos ver assim, ela está dividido aí nessas petições. E a parte central é uma outra petição também. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Não é interessante também? É uma tradução que até hoje nós não encontramos... na língua grega não existe essa tradução que nós temos... É traduzido aí, o pão nosso cotidiano nos dai hoje, não é? Pão nosso de cada dia, cotidiano. Essa minha aqui é a Jerusalém, a tradução. O que ela diz? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, não é? Esse pão que a gente tem ali, não é e foi traduzido de cada dia, cotidiano, mas na verdade não tem tradução, porque o adjetivo que foi aplicado não existe na língua grega, hypeiousion, não é, que significa super substancial, além da substância. Então, claro, o original seria assim, olha, para que nós não pedíssemos este pão, não é um pão material, então. Sim, é o pão, não é do espírito, é o pão da vida, não é o pão do corpo, porque a gente vê, às vezes tem pessoas que rezam miseráveis, não é? A oração do Pai Nosso estão sem pão até hoje. Então é como se Deus não desse o pão àqueles que pedem. Então, claro, esse pão material é responsabilidade nossa, do ser humano. O pão que nós estamos pedindo não é um pão que o homem pode dar, mas é o pão que Deus pode dar, que é a sua própria vida depois, né? E o pão da vida sou eu, não é? Eu sou o pão da vida, dirá nosso Senhor, Mateus 6, 34, algo assim. Mas nesse sentido, hypeiousion, não é? Que significa... São Jerônimo, quando introduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, ele traduziu em Mateus supersubstancial. A palavra é hypeiousion, não é? Já em Lucas ele traduziu cotidiano. Nós ficamos com a versão de Mateus, só que era muito difícil para... Não é? O pão nosso supersubstancial nos dai hoje. Difícil de pronunciar. Difícil de entender também, né? Entender também, não é? E aí então foi adotado a versão de Lucas, o pão nosso de cada dia, cotidiano, não é? Mas a tradução aqui não há tradução nesse sentido para dizer justamente que o pão que nós pedimos não é um pão que o homem pode dar, é um pão que somente Deus pode conceder, que depois é o próprio Cristo, não é? Não nos deixe faltar o alimento, porque nós temos um longo caminho para seguir adiante, como não é, diz para Elias, não é? Levanta e come, porque há muito ainda por caminhar. É igual a nossa vida. Então, esse alimento, não deixe de pedir a Deus esse pão vivo descido do céu, que é o meu corpo, é meu sangue, para que você possa continuar a sua caminhada, não é? Porque tem gente que usa também a questão do trabalho, né? Do pão E aí virou uma coisa cultural, né? O pão de cada dia, não sei o quê, que transforma no trabalho, né? Mas bem interessante. É interessante, não é? Até para a gente lendo, não é? Retomando tudo. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o Pai Nosso é a oração mais perfeita, não é? É a oração perfeita
não é? Porque a primeira é o próprio Cristo que fala Sim. que é Deus, não é? Uhum. Que nos ensina a oração, então não tem, não é? A oração é o resumo de todo o evangelho. Só aí não tem nem o que questionar, né? É. só por ter saído da boca de Da Cristo. boca de Cristo, imagina. É. E deve também ter sido assim. Às vezes eu fico pensando, né? Imagina os discípulos vendo ele rezar e ensinando a rezar aquela beleza. Tem, não é? Depois fica até o convite, não sei, não é? Tem no YouTube o Papa participando com os ortodoxos e um monge cantando com uma mocinha e também com o coral depois o Pai Nosso em aramaico. E é maravilhoso assim. Sim. O canto e assim, em aramaico, provavelmente como Jesus rezou, mas naquela forma assim bem, você parece que está no céu, Aham. sabe assim? É Cristo revelando com você aquela oração que te envolve por completo. Então vale a pena. Sempre eu tenho escutado, tem no YouTube, o Papa Francisco na época, Aham. foi fazer uma visita e agora não lembro onde, que local que era, não sei se foi na Síria, não me lembro agora. E aí cantaram, não é, um monge, não é ortodoxo, Aham. cantou junto com uma mocinha que faz aí uma segunda voz e um coral depois também polifônico ali. Ficou extremamente assim, parece os anjos cantando, sabe? O senhor lembra o título para procurar ali? Ai, não lembro. Talvez Pai Nosso em aramaico com o Papa Francisco, provavelmente, provavelmente aí sabe? vai Papa Francisco e Ortodoxo. alguma coisa Isso, que deve e encontrar, com né? Pai Nosso é. Isso, aí deve encontrar, sim. Bom, o nosso cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas dívidas. Isso, as Como nossas também nos dívidas. perdoamos. Perfeito, justamente, a princípio, a finalidade era justamente as dívidas, não é? Para que ninguém ficasse devendo nada a ninguém, que elas fossem perdoadas. E como eu perdoo aqueles também a quem eu devo, né? Os meus devedores. Significa justamente, depois foi assumido na situação de pecado, não é? E daí virou ofensas, que é o que a gente reza, ofensas, né? é o que a gente reza. Mas os débitos, as dívidas, até os evangélicos, eles assim, rezam como dívidas também, não é? Eles leem nesse sentido. Que é justamente assim, que não haja nenhum necessitado entre nós. Como nós lá, a cada 7 anos, tinha o perdão das dívidas, não é? Lá no Antigo Testamento, o jubileu, que também a cada 25, 50 anos, como nós estamos celebrando agora o Jubileu da Esperança, no caso é perdoado todas as dívidas, os escravos eram livres, as terras que foram tomadas eram devolvidas aos seus reais donos. Então, para dizer, é um tempo de libertação. Então, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, significa assim, olha, que não haja nenhum necessitado entre nós, que haja essa partilha entre nós, que eu possa, não é, felizes os pobres em espírito, que eu possa partilhar aquilo que eu tenho com quem não tem. Então, claro, depois, aos poucos, a gente foi vendo que isso não foi assumindo nesse sentido, não é? Foi dado a sentido mais espiritual, que não está errado também, mas depois em Mateus, que fala mais adiante sobre a questão dos pecados, para que nós os perdoemos, e depois também, quando Pedro questiona até quantas vezes devo perdoar, não é? Tudo mais. Mas o real sentido era justamente esse, que não falte, que não haja nenhum necessitado entre nós, que nos perdoemos e que eu perdoe, não é, aos meus devedores, e que os devedores me perdoem também da dívida que eu tenho. Não é? E também eu reflito assim que não há mais tempo de espera para perdoar, né? Isso. Exemplo, o senhor falou do jubileu, a cada 7 anos, 50 anos. Não, perdoa agora, né? Isso. Pede perdão agora, mas também tu perdoa agora. Isso, justo. E é algo que a gente reza muito, e aí a gente entra na parte de rezar Mecanicamente. Né? Que tu tá pedindo perdão, mas você às vezes tu não perdoa. Não perdoa. Tu tá com uma amargura com alguém, com uma mágoa com alguém, né? Por isso, às vezes, mas como que eu vou perdoar? Não é? E claro, a gente pensa às vezes que o perdão é retomar talvez a convivência, não é? É não querer mal a pessoa, é também se desfazer daquilo que a pessoa te fez. Perdoar não é sair por baixo, não é? Perdoar é sair por cima, não é? Não pagar com o mesmo mal, o mal que a pessoa te fez, não é ficar guardando mágoas, não, de repente nós não teremos mais conversa, não teremos mais contato, no sentido, claro, não é? Mas aquilo que você me fez não pode impedir de que eu faça o bem. Então, é difícil perdoar, mas não é impossível não, e Deus dá essa graça. Essa oração do Pai Nosso nos ajuda justamente a criar essa intimidade com Deus que é Pai, que ama, que nos perdoa, para que eu também possa, não é, perdoar também. Se eu sou filho dele, não tem como eu não perdoar. Se eu sou de fato filho de Deus, e ser filho, mais uma vez, não é ser parecido, mas ser semelhante a ele nas qualidades. Se ele perdoa, eu também devo perdoar. Não tem jeito, não tem como dizer ser filho se eu não tenho essa mesma atitude dele que é do perdão. Exato. Não é?
Me fugiu agora o que eu ia falar. Da questão do perdão. Ah, Bom, tranquilo. Tocamos se um monte voltar, de- né? Coitado, né? É, que eu falo demais, né? Não, imagina, capaz. Foi uma indireta, não, era pra mim. dentro do que o senhor tava falando. Sim, perdão. tranquilo, imagina. Ah, lembrei. Que muitas vezes, né, e por experiência própria, a gente que não perdoa sofre muito mais, porque às vezes a pessoa te ofendeu e nem lembra, ou não tá imagina. nem aí, né? Não E tu tem. fica remoendo aquilo, né? Ou não- vingança, ou Ai. raiva, ou ódio. Não, então, não. quando tu perdoa, cara, tá tudo certo, Pronto. né? Segue teu caminho, siga o meu, a gente fica na boa. E tu tira aquele peso, né? Ai, sim. É. Olha, infelizmente Alivia. eu vejo muito, sim, de pessoas que ficam guardando essa mágoa, ficam ressentimento, a vingança, e causam um dano terrível, sabe? E não, a vida não foi feita para isso, nós não fomos feitos. Porque dinheiro que é bom a gente não guarda. Sim. Né? E fica guardando mágoa, ressentimento. O dever se livrar do que é ruim, não, né? Ah, não, pelo amor de Deus, né? Brincando na questão do dinheiro. Claro, é verdade, mas né? A gente não guarda. A gente guarda assim, ó. O ser humano é complicado. As pessoas nos elogiam muitas vezes, mas nós não lembramos. Mas quando alguém pisa um torto com a gente guarda aquilo na memória como se fosse escrito em pedra mesmo. Verdade. E o elogio, o bem que nós fizemos, as pessoas que nos amam de fato, a gente nem lembra, não é? Então, precisamos inverter essa situação, sabe? Esquecer aquilo que nos fizeram e não é ser bobo, não, mas... Isso. Né? Seguir a vida adiante, fazendo bem, não querendo mal, talvez se afastasse, não é? Não fique junto de quem é malvado, se afaste, mas faça o bem. Eu digo, né? A gente tem que seguir o caminho do que Cristo ensina, não do que o mundo ensina, né? Justamente. Que o mundo vai te ensinar isso aí. É. A tu te vingar. Isso. Vai ficar por baixo, cara, tá isso, louco, vai ficar por baixo. Capaz não. que eu vou pedir desculpa. Isso, Então, desse jeito. essa é a linguagem do mundo. A linguagem de Cristo dá outra face, né? Perdoa. Justamente. E isso, perdoa, não pague o mal com o mal, não é? Isso. Vale a pena, vale a vida, não é? Ele fez isso e nos ensina isso. Exatamente. Bom, então, perdoar as nossas dívidas, como também perdoamos aqui aos nossos devedores, e não nos deixeis, a gente fala, mas aqui tá submeteis à tentação. Perfeito. Mas livra-nos do maligno. Não nos deixeis, né, cair em tentação, Isso. né? Às vezes, ali a tradução também não há problema. É justamente que tentação é essa? De sucumbir diante, não é, das perseguições. Lá nós temos, não é, uma das bem-aventuranças que é isso, bem-aventurados os perseguidos, não é? Por causa do reino, por causa do meu nome, porque vosso é o reino dos céus. É justamente, não nos deixe cair a tentação, não é, de ceder às pressões do mundo, de ceder a essa, não é, perseguição, aquela coisa assim, olha, eu não vou ser capaz de viver isso, não é? Essas tentações, essas provações que nós pedimos a Deus que não nos deixe, que nós nos sucumbamos diante delas, não é? De talvez pensar que eu não mereço, ou de que o mundo vai vencer a Deus, o mal está ganhando espaço e Deus não vai perder, que eu não sucumba diante disso. É como aquele grãozinho de mostarda, aparentemente parece que não vai ter jeito nenhum, que não vai ter saída. Mas o Senhor diz, não deixe que eu sucumba a essa tentação. Igual aquela coisa, vou evangelizar, não consegui evangelizar ninguém, voltei para casa, parece pior do que eu cheguei, do que eu fui. E aí dá aquele desânimo. Então, assim, sacode a poeira dos pés. Não é para dizer, não leve com você esse desânimo, não leve com você essa perseguição, não leve com você esse mal que te fizeram, não é? Não deixe que caia nessa tentação. Peça a Deus essa graça de poder, não é? Saber que isso tudo passa. Só Deus basta e só Ele permanece. Então, essa petição justamente diz sentido a isso, não é? Não deixe, por quê? Na hora da tentação, os discípulos todos, na hora do momento do Getsemane, todos fugiram. Jesus ficou só, não é? Então a gente pensa, Senhor, não deixe que eu fuja. A hora que eles viram os guardas vindo, todo mundo saiu correndo. Então Jesus, a petição é, Senhor, na hora que vierem a perseguição, que eu não fuja. Que eu não fuja na hora que as pessoas me quererem o mal, me colocarem, não é, perseguição. Não, eu não quero fugir. Não é? E que o Senhor me dê essa graça de manter-me fiel ali. E a fidelidade às bem-aventuranças fará com que eu seja fiel ao Pai Nosso. A fidelidade a Deus, a fidelidade na prática das bem-aventuranças me fará com que eu permaneça fiel, não é? E não fuja diante dessa tentação. A tentação virá, isso é seguro. Mas Deus nos dará os meios para que eu me mantenha fiel, não é? Não sucumba, não troque o eterno pelo passageiro, de jeito nenhum. Não é? Porque na verdade... O que eu penso é que
a tentação, ela tá dentro de nós, né? Sim. Então, por exemplo, e nós é que temos a livre escolha. Ah, cara, mas foi mais forte do que eu. Cara, mas sim. a escolha é tua, né? Então, aquele desejo, né, sei lá, do que for, que vai te despertar algo para cometer um pecado, né? Tem uma fragilidade, é algo que tá dentro de ti, que tá despertando em ti, né? Sim. Então, desde que eu comecei vamos dizer assim, que eu digo que eu reassumi o meu processo de conversão, né? Onde eu me perdi um pouco e depois eu voltei com tudo. Eu entendo isso, que então, aquilo que eu vejo que lá atrás, o lugar que eu frequentava, pessoas que eu andava, coisas que eu fazia, de beber, de olhar pornografia, aquilo me fazia, me deixava frágil para cometer o pecado, né? Eu larguei fora, entendeu? Então vai também da gente, a gente criar uma intimidade com Deus, que em oração e rezar, entender, né? Que é muito importante a gente entender também o que Jesus quer de nós, o que ele nos ensina. E só a intimidade vai dizer isso, né? E, cara, e abandonar aquele tipo de coisa ali, né? Sim. Né? Vulnerável. Entendi. Né? Largar aquilo que te deixa vulnerável. Sim. Tu já sabe o que tu vai fazer. Cara, se eu vou pra um futebol, pra uma reunião, um troço, e eu vou beber, eu sei que eu vou fraquejar e vou fazer coisa errada. Isso, claro. Tu não vai mais, não vai Evita, beber. não é? Evita, isso claro, aí. Com certeza. Né? Não é? Você tem o sentimento, mas vem a advertência me vem, poxa, ali não é o teu lugar, você não vai conseguir, você não vai se controlar, vai sair fora disso. Evite, então, não é? Para que não se torne um ato. E venha a ser um pecado grave, no caso, não é? Sim, aí me livra do maligno. Mas se também não fizer a tua parte, também não adianta, né? É claro, não, porque não é mágica, não é? Não cai do céu, né? Exatamente. Vem a graça de Deus, mas também com a nossa disposição, nossa vontade, né? Isso aí. Nossa liberdade. E aí vem aí a última, né? Petição, que é isso, justamente. Que é isso aí, nos livrar do mal, né? Do mal, do maligno, não é a tradução maligno, né? Isso, significa justamente que é em contrapartida daquilo que é o Pai. O Pai é a fonte de vida, o maligno é a fonte da morte, é a destruição. Então, livra-nos de tudo aquilo que é destruição, não é? Então, a oração do Pai Nosso é uma oração de plenitude de vida, de fonte de vida, de ressurreição. É uma oração que nos mantém vivos e, claro, né, nos livrando dessa tentação, do pecado, da maldade, faz com que eu permaneça e me mantenha nessa vida. Toda vez que eu erro, eu estou saindo dessa fonte de vida e estou escolhendo a morte. Então, o salário do pecado é a morte, a gente diz, não é? São Paulo vai dizer, não é? Então, para justamente indicando isso, toda vez que eu me desloco desse sentido da vida, cuja fonte é Deus, estou no caminho para a morte, embora possa aparentemente parecer que não. Que às vezes a gente vê que, minha vida está maravilhosa, estou fazendo mal, estou naquele caminho tudo torto, parece que a minha vida está mil maravilhas. E quando vai ver, tá com o coração lá, tudo em pedra, não tem mais fluxo de vida espiritual, e perigoso dar um infarto aí, ou até mesmo um derrame, né? A pessoa vir a morrer porque o coração está empedernido, quer dizer, está lá, com uma gordura que é o pecado, nas veias, nas artérias, que qualquer coisinha vai dar um infarto, mata espiritualmente a pessoa. É verdade. Então a gente tem que procurar, claro, viver com a graça de Deus, saber que nós não temos aí um carrasco, um padrasto, né, como a gente diz, no sentido, não é como se fosse alguém, um estranho que a gente tem que obedecer. Um juiz condenador, né? Não, mas é um pai que ama, e como ama, não vai passar a mão na cabeça dizendo que o errado está certo. Sim, ele é um pai que ama, mas também é justo, né? É justo, claro. É muito justo. Vai dizer, meu filho, não pode fazer tudo que você quer, porque se você fizer tudo que você quer, você vai morrer. Então, por isso que às vezes o pai chama atenção e parece que o filho não quer aceitar. Nós somos filhos de Deus e quando Deus chama atenção, a gente fica bravo às vezes, não é? É verdade. Poxa, eu não queria que fosse assim, mas Deus sabe o que é para nós o melhor e às vezes nós não entendemos agora. É verdade. Mas depois amanhã a gente diz, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado atenção àquilo, nunca é tarde para Deus, não é? Sempre para Deus, o hoje ainda o tempo para Deus é o hoje. Hoje estará comigo no paraíso. Então hoje, agora. Amanhã a gente não tem, não é? Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo, né? Depois não adianta. depois eu me confesso, depois eu vou à missa, depois eu... Não, é hoje, é agora. O tempo de Deus é agora, não é? Padre, pra mim nós posso virava a noite. Terminamos Pai Nosso, vamos pra Ave Maria, vamos pra outro, né? Ai, meu Deus do céu. Mas quero lhe agradecer, né? Imagina, obrigado pela sua disponibilidade, pra gente ter tido essa baita conversa. Eu acho que ficou bem explicado, assim, né? Pra muitas pessoas, talvez, que
que nem a gente falou, que reza no automático, né? No Pra mim, automático. muitas coisas que se clarearam mais ainda. E tenho certeza que quem assistiu, quem tá conosco até agora, Claro. vai aproveitar muita coisa aqui, Que né? Deus abençoe a todos, não é? Rezem por nós, pelo seu trabalho de evangelização aqui no podcast. Uhum, E amém. reze pela minha vocação também, não é? Minha fidelidade ao ministério. E que nós possamos aí, o podcast, não é? O ministério sacerdotal, fazer com que esse reino se estenda mundo afora e que esse nome de Pai seja conhecido por tanta gente, não é? Mundo adiante. Amém. E claro, não é a oração aqui, a partilha, não foi, não é? Como dizer assim, o padre descobriu a pólvora. Não, não. Pelo amor de Deus, Não, não é uma reflexão, Uma que reflexão o senhor daqui. fez aqui pra nós, Claro, pra gente, né? sim. Aproveitando essa semana também. Sim. E aproveitando, né, que esse programa tá indo pro ar hoje, terça-feira. Isso, mas a gente tá gravando na segunda. Sim. Né? E Dia das Vocações, Dia do Sacerdote, né? O mês das vocações e Dia do Sacerdote também, quero São João Maria lhe dar Vianney. os parabéns. Hoje, né? Aham. Ah, claro, Quero muito dar obrigado. os viu? parabéns pelo sacerdócio, lhe agradecer, né, por essa escolha de vida, né? E Agradeço, se entregar, sim. a Deus, que não é uma vida fácil, né? E, bom, como o senhor contou na sua história no outro podcast, né? Que deixou sua família lá pra escolher essa vida, né? Sim. E agora sim. veio pra cá, abandonou não, mas deixando todos os seus amigos, suas pessoas, né? Então é uma vida completamente dedicada às coisas de Deus mesmo, né? Obrigado. Mas imagina Obrigado, que isso. né? Reze por mim, pela minha vocação. Com certeza. E hoje Nossas né, orações. São João Maria Vianney é o patrono dos sacerdotes, a gente, Uhum. né? Invoca ele também. Com certeza. Um santo muito bom. E só para dizer dele só uma coisinha, Claro, né? claro. Que São João Maria Vianney, ele não era assim, não foi tanto louvado no bom sentido pela palavra, pela forma como ele conduzia os sermões, tudo, mas pelo fato de ele ser visto como ele era, pelos seus gestos. E um advogado, uma vez, quando o visitou em Ars, quando ele estava, ele disse, olha, vi Deus num homem, porque ele era como um ostensório que levava a Deus mundo afora. Uma pessoa que era analfabeta até os 17 anos, teve dificuldade com o latim, quase não foi ordenado, foi chamado de burro, e tem uma anedota dele que diz que, sendo chamado de burro por um dos seus professores, não é, padres superiores, ele disse, olha, se Sansão, com uma queixada de burro, matou 1000 filisteus, o que pode fazer Deus com um burro inteiro? Não é? Isso para dizer, ele transformou aquilo que era uma miséria. Bom, não. Se Sansão fez aquilo, imagina Deus, um burro inteiro, aquilo que vai fazer, não é? E o tanto que fez, não é? Com a graça da vida dele, doação de vida dele, ele foi um homem assim, não é? Um santo, não é? E o Papa Bento XVI colocou depois no ano sacerdotal como patrono de todos os sacerdotes. Então, para ver, não era inteligente, né? Aquela sabedoria que a gente pensa dos homens, mas tinha a sabedoria divina, o jeito dele de ser assim. E aí tem aquela estátua dele em Ars, quando a pessoa lá conta a história de que um menininho veio e lhe perguntou onde ficava Ars. Aí tem um menininho, ele apontando para o céu, ele diz, você me indicou o caminho de Ars, eu vou te indicar o caminho do céu. Então, essa foi a missão dele, não é? É a missão do sacerdote, não é? Que legal, história bonita. Padre, se eu puder nos dar uma bênção, claro. então, né? Vou dar a bênção com certeza, encerrando, agradeço a todos, não é? Ao Felipe, mais uma vez também pela acolhida, não é, sempre aqui, ao Senhor e a todos que nos acompanham, que essa bênção estenda, chegue a todas as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente adorei, trouxe muito conhecimento, muita reflexão para essa oração linda, maravilhosa. Parabéns a todos os pais, né? Aproveitem, curtam esse momento, os pais de vocês, quem é pai, curta com seus filhos, e que a gente possa espelhar, né? Neste amor de Deus com os nossos filhos, né? Este amor de Jesus Cristo que Ele nos ensina, e através dessa oração agora vamos ver se a gente começa a rezar ela com mais profundidade, né? Se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha, fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!